Oi, gente! Hoje foi dia de lavar e definir o cabelo por aqui e eu decidi mostrar um pouquinho dessa saga pra vocês. Lembrando que esse é o jeito que eu arrumo ele por aqui. Mas se vocês tiverem alguma dica, pode mandar aí nos comentários pra mim. Ah, e antes que venham dizendo que ele tem goma palha, infelizmente eu não vou ter como discordar. Mas assim, esse é meu cabelo ao natural dele, só que com um pouquinho menos de hidratação. Enfim, sem mais enrolação, eu começo dividindo essa parte de cima, bem na direção da orelha, essa parte onde fica a nuca. E reservo a parte de cima prendendo com uma liguinha, xuxinha, elástico, o que vocês tiverem aí. Vai ficar desse jeitinho aí, parecendo um poodle depois da tosa. Feito isso, eu vou dividir novamente a parte da nuca em outras duas partes, reservar um lado e prender com uma liguinha também. Como eu já tinha lavado meu cabelo há um tempo, ele acabou ficando bastante seco, então com a ajuda de um borrifador eu comecei a umedecer ele um pouco. Um pouco, tá? Não é muito, porque senão fica muito aguado, acaba ficando só frizz. Daí eu vou dividindo ele em várias mechas e luvando bastante com uma quantidade proporcional de creme para o tamanho de mechas que vocês vão separar aí. Eu desembaraço com a escova, mas mesmo assim eu faço outras pequenas divisões com o dedo. Daí ele vai ficando assim, bem soltinho. E assim sucessivamente. Em todos eu vou fazendo a mesma coisa. Divido uma pequena mecha, pego uma quantidade proporcional de creme e passo. Se o cabelo estiver muito seco, eu passo um pouco mais de água, senão eu faço assim mesmo. Passo um pouquinho a escova também, porque senão o creme não entra em todos os fios. Torna até mais rápido do que pentear só com o dedo. E vou fazendo as pequenas divisões com a mão mesmo. Os cachos, melhor dizendo. Mas o meu cabelo nem é cacheado. Faço a mesma coisa do outro lado. Pega a transição da gata. E fica desse jeitinho aí. E, gente, essas divisões que eu falo pra vocês, pequenas divisões assim, pra formar o cacho, elas são aleatórias. É o meu próprio cabelo. Ele mesmo forma a divisão e eu só vou selando ela. Agora começa a peleja. Essa parte de cima, eu vou dividir ela em 4 partes. Os lados, a parte de trás e essa parte que vai ficar aí no meio. A parte de cima e as laterais, eu vou estar reservando elas e prender com uma liguinha. E deixar solto só a parte de trás, porque pra mim, na minha opinião, é a parte mais difícil de fazer. Até porque eu não consigo ver, Feito isso, eu vou dividir a parte de trás em duas, pra poder dividir melhor as mechas. E ficar bem arrumadinho, né, gente? Pra durar bastante. Até porque eu só jogar um monte de creme sem arrumar direitinho, eu vou estar só jogando o produto fora. Porque amanhã ele já estaria todo bagunçado. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é ficar arrumando o cabelo todo dia. E aí, continua aquele mesmo processo. Divide de novo, divide em várias mechas e vai passando o creme conforme a mecha que vocês têm aí. Então presta atenção que eu não vou ficar repetindo toda hora. Minha nossa senhora, eu não sabia que esse vídeo tinha ficado tão grande assim não. Mas é isso, gente. Vocês vão passando e dividindo assim conforme a divisão do próprio cabelo de vocês. Só tem que ter um pouquinho de cuidado pra não ficar chegando muito na raiz, senão depois dá uma coceira desgraçada no couro cabeludo que vocês não estão entendendo. Juro, dá vontade de arrancar o cabelo todinho da cabeça. Cabeça. Sério, ainda mais quando pega um sol. Misericórdia. Mas vai ficando bonitinho assim, olha, gente. Fala pra mim se não tá bonito. É só ter paciência e fazer direito, caramba. Ah, Rômulo, mas tá ficando muito branco. Gente, calma. É normal ficar assim branco, é porque tá molhado. Tem gente que gosta de tirar com uma camiseta, com uma toalha, com um paninho fino. Mas não é um bicho de 7 cabeças, porque depois que seca, some tudo. Então não tem por que se desesperar. Olha, até esqueci do vídeo. Nas laterais, vocês vão pegar e dividir ela em 2 partes também. E vai fazer o mesmo processo. Repitam comigo. Umedecer, dividir em várias mechas, passar um pouco de creme proporcional à mecha que vocês dividiram, passar o pente e dividir com a mão. E esse é o processo que vocês vão fazer em todo o cabelo. Então não tem como esquecer e não tem como errar em nada. Quer dizer, se vocês forem fazendo de vocês. Se fizerem, me mostrem que eu quero ver como ficou. Tenho absoluta certeza que vocês não vão se arrepender, com certeza. Eu demoro mais ou menos meia hora pra fazer. Isso quando eu não tô com preguiça. Porque é uma coisa bem rara. E é por isso que eu acabo tendo todo esse cuidado pra não ter que ficar arrumando ele 2, 3 vezes na semana. Porque cansa, né, gente? Por mais que ele não seja tão grande, mas ainda assim é cansativo de ficar fazendo o tempo todo. Só essa semana eu já pensei em cortar ele umas 300 vezes. Mas eu não consigo me ver de cabelo cortado, até porque 90% da minha vida foi de cabelo grande. Eu sempre tive. E eu me arrependo amargamente das vezes que eu cortei ele. Mas às vezes eu queria mudar, sabe? Pintar, cortar, fazer chapinha, fazer trança. Mas eu ainda não tive coragem. Olha aí, depois de dividir as laterais e ter arrumado uma das partes, eu passo pra última parte das laterais. Nessa parte aí, eu acabo tendo um pouquinho mais de cuidado. Porque quando eu durmo, eu acabo bagunçando bastante elas. E essas partes tem muito cabelo quebrado. Porque eu vivia prendendo muito forte meu cabelo e ele acabou quebrando. E aí eu tenho que dividir bem certinho pra eles ficarem bem juntinhos, com os cabelos grandes e não se soltarem. Senão fica todo arrepiado de novo. Faço a mesma coisa do outro lado e vocês percebem que um lado é bem maior que o outro. E eu não sei por que isso acontece. Há pouco tempo eu cortei meu cabelo e ficou bem equivalente, mas agora cresceu e uma parte continua maior do que a outra. Porque eu não sei. E aí finalmente chegamos na parte de cima. A parte de cima eu vou dividir novamente em 2 partes e reservar a parte da frente da minha testona, que mais parece uma televisão de 50 polegadas. Na parte de trás que eu tô arrumando, vou dividir 2 mechas, uma de um lado e uma do outro, bem parecida com a das laterais. Por quê? Porque senão, quando eu for fazer as mechas de cima, que normalmente eu faço pra trás, elas vão acabar ficando muito grossas e vai ficar difícil de arrumar. E essas 2 partes em específico das laterais ficam bem salientes pro lado. Eu prefiro separar logo elas. E aí, como vocês estão vendo, eu faço a mesma coisa como eu fiz na outra. E a parte que sobrou, eu começo dividindo, fazendo várias outras camadas, como eu fiz pra vocês. Essa parte acaba ficando bem mais fácil, porque eu já tô vendo aí em cima e já jogo tudo pra trás e pronto. E eu tenho a impressão que essa parte de cima acaba sendo bem mais soltinha do que a parte da frente. E tá prontinho o sorvetinho. Essa parte, gente, essa parte é o terror. Presta atenção que essa parte é toda quebrada. Continuo fazendo aquelas várias divisões, subdivisão de várias mechas, passo um pouco de creme e vou fazendo as divisões dos cachos. Só que nessas partes eu tenho que dar um pouquinho mais de cuidado, porque elas simplesmente não definem. Não sei o que foi que aconteceu, não sei o que foi que eu fiz, mas depois de um tempo eu comecei a ver que elas não ficam definidas. E por mais que eu tente fazer dedo liso ou alguma coisa do tipo, elas
elas não formam cachos. E fica desse jeitinho aí, esticada. E como eu falei pra vocês, eu andava prendendo muito meu cabelo e ele acabou quebrando bastante. E na frente foi a pior parte. Tanto que eu acabei ficando com uma franjinha sem eu ter. Ou melhor, sem querer. E ô franja feia, vou te falar. E aí eu tenho que jogar ela pra frente, porque se eu jogar pra trás, fica pior ainda. Vocês conseguem ver que eu tento fazer o dedo liso, mas não fica de jeito nenhum? Então presta atenção, porque se eu jogar pra frente já fica feio, se eu jogar pra trás fica pior ainda. Olha só, fica parecendo uma arara. E depois que seca, meu bem, ele não desce, ele fica pontudo pra cima. E aí é o jeito de deixar ele assim mesmo. Quando ele seca, eu dou um jeito de colocar ele pra dentro. Ou melhor, eu dou um jeito de prender ele. Mas fica assim, gente, ao todo, né? Apesar dos pesares, fica bem, fica arrumadinho. E esse foi o meu pequeno tutorial de como eu tento arrumar meu cabelo. E se alguém, por incrível que pareça, assistiu até aqui, comenta a Solan. Um beijo e tchau.